Inteligência artificial é algo que já faz parte do nosso cotidiano, que está o tempo inteiro ali martelando as nossas redes sociais sobre empresas demitem, dizem que vão substituir pessoas por inteligência artificial, etc, etc. Isso é uma realidade, isso vai acontecer. Isso sempre aconteceu em toda era que existiu uma disrupção na tecnologia. Imagina lá atrás, quando várias coisas novas foram desenvolvidas. Por exemplo, quando o ser humano aprendeu a trabalhar o metal, como que funcionou? A civilização que conseguiu dominar isso, ela muito provavelmente teve uma vantagem militar muito grande. E aqui eu não estou falando que a inteligência artificial vai dar uma vantagem militar para os países, nem nada relacionado a isso, apesar de que isso pode acontecer. Eu estou falando de universo corporativo e mundo empresarial. Como que vai funcionar? Como que eu, trabalhando, vou garantir que a IA não vai fazer o meu trabalho? Olha, gente, não tem como a gente ter essa garantia. Acredito que é uma certeza que nós buscamos que não vai existir. O que vai garantir que você tenha opções é se mantendo relevante e buscando entender para onde o mercado está caminhando e o que a era da inteligência artificial vai exigir de nós como profissional. Experiência ou falta de experiência, isso não vai contar, eu acredito. O que vai contar é o quanto você consegue ser mais adaptável às novas situações. Portanto, qual é a principal característica que eu acredito que a IA não vai substituir, e eu acredito que é por isso que você está aqui hoje, para descobrir qual é essa competência. Nós vamos falar sobre isso. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, mentor de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Gente, é o seguinte, a competência que a inteligência artificial não substitui é a maturidade. Simplesmente porque uma inteligência artificial, ela não tem as faculdades humanas. Ela não pensa, ela não sente. É um programa de computador analisando uma base de dados que você incluiu nela e ela vai te dar uma resposta. Ah, a inteligência pode fazer poema, pode fazer não sei o quê, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode, ela pode fazer tudo. E pode até ficar bom, não tem problema. Entretanto, as empresas, elas são compostas de pessoas. Você pode ter uma empresa só com inteligência artificial? Provavelmente isso vai ser uma realidade no futuro. Porém, ao mesmo tempo, você vai ter que ter uma pessoa por trás direcionando aquela inteligência artificial a fazer alguma coisa. E se você tiver uma pessoa imatura por trás disso, pode ter certeza que as soluções que essa inteligência artificial vai dar para a gente serão soluções imaturas. Portanto, a maturidade ela é construída, ela é desenvolvida. E tem muita gente com experiência que tem uma clareza baixa das coisas e tem gente com pouca experiência que tem uma clareza alta das coisas. Isso varia. Tem gente que acha que tempo de carreira é algo que faz diferença. Só que essa pessoa evita ter conversa difícil, não sabe sustentar uma posição dependendo da situação. Ela muda de ideia, às vezes, por conta da conveniência. Ou quando algo sai de controle, ela se perde. Isso é falta de convicção e é falta de maturidade. E você consegue perceber exatamente por que uma inteligência artificial ela não consegue desenvolver essa maturidade. Ela precisa ter uma pessoa por trás que tenha essa maturidade, porque exige relacionamento humano. Porque você consegue ler uma situação, ver e agir imediatamente. No IA, você vai ter que colocar lá as informações para simular a situação e ver se ela vai dar a resposta conforme você daria. Isso nem sempre acontece. Talvez no futuro vai acontecer, ninguém sabe. Pode ser que sim. Só que hoje existe uma hype muito grande em torno desse sistema, claramente, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos entender como que a gente consegue lidar com isso e como que a gente consegue navegar sobre esse processo e fazer você continuar relevante nesse mundo. Por isso que a gente, como profissional, precisa se manter atualizado, precisa crescer, apesar das novas tecnologias. E o que nunca deixou de acontecer ao longo da história. E como que a gente pode demonstrar e identificar a maturidade no dia a dia? Primeira coisa, uma pessoa madura, ela assume quando ela erra. Ela não fica tentando justificar as coisas que aconteceram, nem procurar uma desculpa sobre o que aconteceu. Errou? Beleza, errei, é isso. Me perdoa,
Vamos fazer correto agora? Ah, Gil, tem lugar que a empresa não aceita você errar. Faz parte. Eu lembro que eu entrei numa empresa e me falaram assim, ó, tem 3 coisas que demitem aqui dentro. Eu não sei se eu vou lembrar as 3, mas uma era desvio de inventário, que é você chega lá, fala que tem 1 milhão de coisas no estoque, na realidade tem, sei lá, 900 mil. Tá faltando 100 mil, entendeu? Isso é desvio de inventário. Outra coisa, que era despesas e relatórios do corporativo. Você viajou, gastou e fez alguma coisa ali que não correspondia. Também é mandado embora. E a terceira eu não vou lembrar. Mas tem algumas empresas que têm essas regras, que falam que determinada coisa você é demitido. E aqui você vai ter que buscar não errar nisso. Mas, ao mesmo tempo, as empresas, principalmente do mundo corporativo, elas entendem que existe um percentual de erro navegável. Porque tem muita coisa, existem muitas variáveis que você não controla, que você precisa gerenciar, manter as pessoas cientes de que aquilo ali pode ou não acontecer. Segundo ponto, uma pessoa madura consegue segurar reações. Aquela pessoa que não responde no impulso, para só talvez aliviar o momento ou às vezes até mesmo para responder de imediato. Isso acontece muito quando algo que falam para você te contraria. Então você, ao mesmo tempo, você calma, respira, depois você responde. Porque você vai conseguir estruturar uma resposta muito melhor ao invés de responder com o seu estômago, digamos assim, com o que está ali naquela emoção momentânea. Terceiro, saber ouvir quem pensa diferente. Isso aqui é muito importante porque conecta com o segundo ponto. Se alguém fala algo que você não concorda e se você transforma isso numa disputa, vira discussão vazia, porque ninguém está tentando entender qual é a resposta correta. Cada um está tentando defender o que acredita, sendo que às vezes a resposta correta está no meio. Perfeito? Vamos lá. A quarta é dizem não quando precisa. Você não foi ensinado a falar não da forma correta. A gente tem uma certa tendência a dizer sim para tudo que nos pedem, porque dizer não representa o isolamento. E hoje, na realidade, isso é um desconforto social. Você só está com vergonha ou com medo de desagradar a pessoa que te pediu alguma coisa. Se essa pessoa for seu chefe, obviamente, a probabilidade de você falar não, ela diminui consideravelmente. Mas se for uma pessoa que está te pedindo uma ajuda e você está muito atarefado para que você ajude aquela pessoa, você tem que ponderar de fato. E aí você fala, olha, não posso, mas talvez fulano pode te ajudar. Ou eu não posso agora, mas na semana que vem. Tudo bem por você? Enfim, existem formas de você dizer não sem parecer rude. E antes de continuar, nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são os passos que eu mesmo usei para sair do chão de fábrica e virar gerente regional de projetos da América Latina. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender como você pode fazer o mesmo e com certeza você vai precisar da maturidade para acelerar esse processo. O link está na descrição. Quinto, você não vai ficar dependendo da aprovação das pessoas o tempo todo. Você vai decidir e vai seguir. O que é isso? Profissionais que são autogerenciáveis, eles decidem. Se, por exemplo, vem alguém pedir uma autorização, você sabe as respostas, você tem tudo na mão para aprovar aquilo, só que eles perguntam para o seu chefe, você tem coragem de aprovar? Essa é uma reflexão que você tem que fazer. Porque se a sua resposta for não, muito provavelmente você ainda não tem a capacidade de assumir a função do seu chefe. Isso é ruim, porque o seu chefe não te vê como um potencial plano de sucessão. Ou seja, você precisa ter segurança, clareza e confiança nas decisões que você toma para que você possa seguir sem a necessidade de aprovação o tempo todo. Principalmente se você for líder de pessoas. Você não precisa ficar validando as suas decisões com o seu time. Você coloca os pontos na mesa, seu time vai trazer as sugestões, você vai decidir em cima daquilo e ponto final. Sexta coisa, não trava quando as coisas dão errado. Vocês ajustam a rota, vocês, no caso, as pessoas maduras ajustam a rota e continuam. Deu errado? O que deu errado? Por que deu errado? Ah, mas aí eu vou estar justificando o erro. Não, você vai tentar entender a causa do erro para que você não cometa de novo. Uma vez que isso for feito, você vai falar, beleza, agora nós vamos fazer assim, assim, assim e vamos seguir. Quanto mais rápido você erra, mais fácil é você ajustar e o erro é mais barato. Ou seja, se não sabe, vai lá e testa, vê o que dá
e segue ajustando depois. Ah, mas eu tenho medo de continuar ou de começar. Não, esse é o ponto. Aí você já não está sendo uma pessoa madura. Preciso pegar a situação, entender, ajustar a rota e continuar. Simples assim. Sétimo, a pessoa madura ela consegue ficar só e pensar quais são as melhores estratégias. Elas param quando precisam parar. Isso é importante porque durante um momento de reflexão sozinho, você consegue ver diferentes perspectivas de um mesmo problema. E quando isso acontece, você entende quais são as causas e consequências de cada decisão que você vai tomar. Normalmente, quando você está no barulho do dia a dia ali, isso é muito mais difícil de ser feito. Por isso que ficar sozinho é extremamente importante e faz parte de uma pessoa madura. Oitavo, a pessoa madura não fica presa no passado, ficar se lamentando sobre o que aconteceu, sobre os erros que aconteceram, sobre as decisões ruins que foram tomadas. Não. Porque o que passou, já passou. Aprendeu com aquilo, segue a vida. Não fica remoendo o passado, porque isso gera frustração, isso gera amargura. E cada vez que você se sentir amargurado, pior fica. Você entra num estado depressivo. Pessoas maduras não olham para o que passou, aprendem com as decisões do passado e seguem a vida. Nono, uma pessoa madura não olha para o caminho mais fácil o tempo todo. Você precisa entender que muitas vezes uma coisa pode levar tempo. Eu costumo falar que o ciclo de promoção no corporativo dura 3 anos, de 3 a 5 anos. Por quê? Leva tempo você construir a sua solidez de carreira, você conquistar a confiança das pessoas que você precisa conquistar e você vender o seu resultado. Você não vai fazer isso em 6 meses. 6 meses você vai estar tentando entender o que está acontecendo na empresa ainda. Obviamente, se você acabou de ser contratado. Ou se você mudou de função, mudou de área e entrou numa outra cadeira, você vai tentar entender o que está acontecendo naquela cadeira. É claro, dependendo da situação, você vai demorar menos tempo para isso. Mas ainda assim, exige um tempo. E pessoas maduras sabem que isso acontece. Não ficam querendo um resultado imediato. E por último, 10º, mantenha a postura independentemente de quem está na sala. A sua postura com o CEO é a mesma com um gerente, é a mesma com o diretor, é a mesma com uma pessoa do chão de fábrica. A postura, obviamente, o seu discurso, ele tem que mudar realmente conforme o público. E no sentido de você não fala com o CEO da mesma forma que você fala com o chão de fábrica. Não tem como. São funções e pessoas diametralmente opostas. E aqui eu não estou falando para você tratar com desrespeito as pessoas do chão de fábrica ou tratar de forma pomposa o CEO. Não, você vai tratar ambos com respeito, sabendo que um CEO normalmente tem menos tempo do que uma pessoa de chão de fábrica, que você tem que aproveitar quando você tem tempo suficiente para mostrar o seu trabalho para essas pessoas, que são importantes. Essa questão de manter a postura é você não ficar com medo, ou ficar tentando agradar, ou ficar tentando buscar validação. Não, é você continuar sendo um bom profissional, reto, no sentido de intenções boas e que queira ajudar aquelas pessoas que estão ali. Maturidade, ele não vai ser o seu destino final. Vai ser uma constante busca, porque você vai ter que criar uma solidez em que você começa a ficar estável. As pessoas confiam em você porque sabem o que esperar de você, sabem que você vai entregar um resultado bom. É uma prática que você vai fazer todos os dias. Se você conseguiu identificar vários sinais do que eu falei aqui, você está num excelente caminho. Você está se tornando ou você já é uma pessoa madura. Agora, se você percebeu que é preciso evoluir em algumas coisas, alguns aspectos, excelente também, porque você começa a criar consciência de que, putz, isso aqui eu preciso evoluir se eu quiser me tornar uma pessoa madura. E é muito importante você criar essa maturidade para que você possa desenvolver as pessoas que vão passar pela sua liderança. E mesmo que você não seja um líder, se você for uma pessoa técnica, você precisa de maturidade para poder influenciar as pessoas à sua volta, para que você entenda como é possível aquelas pessoas ajudarem a você a concluir o seu trabalho. Porque muitas vezes a pessoa técnica precisa do resultado de outras pessoas, sem ser o líder direto delas. E isso é um desafio, porque quando um líder pede diretamente para o liderado, a probabilidade desse liderado aceitar é muito mais alta do que
um técnico, né, uma pessoa mais técnica, mesmo que seja da mesma área, te pedir a mesma coisa, entendeu? Uma pessoa da mesma área, que não é o seu líder, te pedir alguma coisa, obviamente a prioridade é o seu líder. Fato, isso é uma coisa que vai acontecer. Portanto, pessoal, a maturidade é uma habilidade que você consegue desenvolver, você consegue treinar e você consegue cada vez mais ficar sólido nela e se manter estável. Isso é algo que a inteligência artificial não consegue simular ainda. Talvez no futuro isso seja uma possibilidade. E se você quiser aprender a como se tornar uma pessoa mais visível, relevante, aumentando a sua autoridade para ser o próximo na fila numa promoção, assiste minha aula de 5 minutos que eu explico como funciona o método que eu usei para sair do chão de fábrica e virar gerente regional de projetos da América Latina, que você consegue aplicar ainda hoje. Se você gostou desse vídeo e ele agregou alguma coisa na sua vida, se inscreve no canal e ative as notificações. Para você isso não vale quase nada, é só 2 cliques. Para mim, mostra que eu estou no caminho certo e que eu consigo continuar aqui produzindo conteúdo para vocês gratuitamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.